Olá pessoal, eu sou a Gleice, analista sociocultural aqui na diretoria de ensino e sejam bem-vindos a mais um ATPC Geral. E hoje a gente vai falar, o vídeo de hoje ele é direcionado a todas as áreas e a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Biblioarte. A nossa ideia é apresentar para vocês o projeto. Eu vou fazer esse vídeo junto com a Claudinha, a PCNP de Arte, e então a nossa pauta é bem simples. A gente vai apresentar para vocês o projeto, falar um pouquinho de que é o projeto Biblioarte, de onde ele surgiu e como foi a caminhada dele. E aí a Claudinha vem trazer para vocês qual que é a nossa proposta desse ano, né? Eu acho que a maioria de vocês já conhece o projeto, a maioria de vocês já participou em algum ano, já trouxe alguma proposta, já trouxe algum trabalho. Então, é só para reforçar, né, o que a gente, o que a gente trabalha no projeto Biblioarte. Aí a Claudinha vem com a proposta desse ano, com a temática, mostrar para vocês. Eu já adianto que esse ano o nosso Biblioarte está se chamando Biblioarte Personalidades, então já deixo aí para vocês irem pensando no que será que pode ser. E depois que ela trouxer para vocês uma contextualização, um porquê que a gente trouxe esse tema, a gente também vai trazer algumas indicações, tentar facilitar para vocês como é que vocês, qual caminho vocês podem seguir para realizar esse trabalho lá na escola. Então, vamos seguindo aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é falar um pouquinho sobre o projeto. Então, assim, eu trouxe aqui para vocês um resuminho que antes de qualquer coisa eu vou ler, que ele já fala muito sobre o projeto Biblioarte. O projeto Biblioarte ele tem como objetivos principais dinamizar o ambiente de leitura como espaço acolhedor e troca de cultura e construção de conhecimento, e incentivar a leitura, a produção textual e a expressão através das linguagens artísticas. Ele tem como público-alvo os estudantes das escolas estaduais. O projeto constitui-se da vertente pedagógica de incentivo à leitura e produção de texto, com o intuito de auxiliar no processo de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades e competências desses estudantes. Em outro sentido, o projeto visa construir respeito à diversidade dentro do ambiente escolar, trabalhando as diferenças culturais de cada comunidade e indivíduo, transformando a escola em um lugar de todos. Então, o projeto Biblioarte ele tem uma proposta muito ampla, mas em síntese ele trabalha em duas vertentes, que é a vertente pedagógica. A gente está muito certo, muito certeiro que a gente quer trabalhar produção textual, que a gente quer trabalhar o incentivo à leitura, o desenvolvimento leitor dessas crianças, e a gente precisa entender que ele vai auxiliar no processo de aprendizagem e no desenvolvimento das habilidades e competências, que ele é uma ferramenta importante. E ele também quer trabalhar construindo, né, na escola um ambiente diferente. Então, todo esse processo do trabalho, de trabalho do projeto, de reunir as pessoas, da maneira como ele é desenvolvido, do trabalho em comunidade, tudo isso ele tende a gerar uma convivência melhor, ele tende a gerar bons resultados no sentido de respeito, né? E isso é uma questão muito importante para a gente também. Então, o projeto Biblioarte ele tem como a nossa principal ação no projeto Biblioarte é transformar uma literatura em alguma linguagem artística. Então, como é que a gente faz? A gente escolhe lá a nossa literatura e aí a cada ano a gente traz um tema. Nós já passamos pelas intervenções urbanas, a gente já passou pelo cinema, né? Livros que viraram filmes, a gente já passou aí por várias fases do projeto Biblioarte, por vários temas diferentes, mas a intenção é sempre a mesma, é transformar uma literatura em uma outra linguagem artística.
pode ser dança, pode ser música, pode ser teatro, enfim, pode ser qualquer linguagem. Esse ano a Cláudia vai explicar para vocês em quais linguagens vocês podem transformar e de qual maneira. Mas, em síntese, é isso sobre o projeto Biblioarte. Aí ele acontece durante um determinado período, que a gente também vai passar para vocês um cronogramazinho de como ele vai acontecer. Esse ano ele vai acontecer mais rápido, isso é uma informação importante, porque nós estamos participando com o projeto Biblioarte esse ano de uma ação do MMR. Então, o projeto Biblioarte, a novidade desse ano é que ele faz parte do MMR da Diretoria de Ensino. Então, todas as nossas ações, elas têm que ocorrer em determinadas datas para que a gente consiga acompanhar o ritmo do MMR da Diretoria de Ensino. Então, nós vamos apresentar para vocês esse cronograma, mas em síntese, o projeto é esse. Vocês trabalham uma literatura, transformando ela em outras linguagens artísticas e utilizam desse processo que é tão importante, da leitura da obra, da análise da obra, da discussão da obra e depois da produção, né, desse produto, pensando então em qual linguagem vocês vão trabalhar, para transformar isso numa coisa muito legal e enviam para a gente. Nós recebemos esses trabalhos, esses trabalhos são analisados por uma comissão, os trabalhos em destaque são selecionados e eles são exibidos na mostra no final do ano. Então, no final do ano não, no final do projeto, nesse caso, porque esse ano a gente vai fazer um pouquinho mais cedo, acontece a mostra, que a gente chama de Mostra de Intervenções Artísticas do projeto Biblioarte. Esse ano vai ser a 6ª mostra, e aí nessa mostra os 10 trabalhos em destaque vão ser exibidos. Então, a gente recebe esses trabalhos de vocês, eles são analisados por uma comissão e selecionados. Infelizmente, a gente só seleciona 10, talvez a gente até consiga selecionar mais, dependendo de como as coisas forem ocorrer, de qual a proposta da mostra, mas a princípio é isso, porque nós precisamos, né, organizar a mostra com um tempo, que a gente tem disponível para que ela aconteça, senão com certeza selecionaríamos mais trabalhos, porque a nossa intenção é sempre mostrar tudo que vocês fazem, que é tão legal e tão bonito, e todos os trabalhos que a gente recebe, sem dúvida, são muito legais. Mas, em síntese, o projeto é esse. Eu acho que ao longo no decorrer do projeto a gente vai tirando dúvidas. Para quem ainda não conhece o projeto, se precisar entender alguma coisa, pode nos procurar, a gente vai conversando. Mas o importante é que o importante para a gente é que vocês abracem a causa do projeto Biblioarte, entendendo que o processo, que o realizar o projeto do início ao fim, para a gente é muito mais importante do que o produto. Então, olhar para esse processo todo com um carinho, para a escolha da obra, para esse trabalho em comunidade, para depois todos os processos de aprendizagem que ele vai gerar na análise da obra, nas produções textuais que talvez ele demande, enfim, em todos esses processinhos pequenininhos que vão surgir ao longo dessa caminhada para chegar no produto. Tudo isso para a gente é muito mais importante do que, de fato, o produto. Então, a gente gostaria que vocês abraçassem com carinho essa proposta, assim como vocês fazem todos os anos, e que
dessem um gás na escola para que o projeto seja desenvolvido com muita vontade, assim, com muito carinho, para que a gente consiga alcançar bons resultados em todos os sentidos. Então, dito isso, a Cláudia agora vai apresentar para vocês qual que é a proposta do projeto esse ano, né? Por que o BiblioArte ele chama BiblioArte Personalidades e o que a gente está querendo, que tipo de literatura a gente gostaria de trabalhar e o que a gente está esperando receber, tá bom? Olá, gestores, professores. Eu sou Cláudia, PCNP de Arte, e faço parte da equipe do projeto BiblioArte. Estou trazendo hoje a proposta do BiblioArte 2022. Esse ano, para abranger melhor e mais áreas do conhecimento, nós vamos propor que vocês trabalhem biografias. E dessas biografias escolhidas pelos professores, pelos alunos, o ensino fundamental, anos iniciais, eles transformarão essas biografias em uma ou mais linguagens artísticas, como vocês acharem mais conveniente, como vocês acharem pertinente aí aos talentos e ao que vem de encontro com a proposta também pedagógica da sua escola. Já no ensino fundamental, nós sugerimos que vocês, dos anos finais, que vocês transformem as biografias em uma ou mais linguagens artísticas ou também podem ser trabalhadas através de um grafite. Já no ensino médio, a nossa sugestão é transformar essa biografia em um grafite apenas, tá? Porque vem também ao encontro aí dos conteúdos, né, e das habilidades programadas para o ano letivo. Por que nós escolhemos, então, esse ano as biografias, né? Nós pensamos nesse formato porque por meio de fontes literárias, nós pensamos que os estudantes, eles podem ser levados a uma boa reflexão. Uma reflexão sobre experiências humanas, sobre os hábitos, as atitudes, os sentimentos, as ideologias, as práticas de grandes personalidades. Enfim, nas inquietações de cada momento histórico e de diversas sociedades. Pensamos também que conhecendo personalidades, fica possível conhecer expectativas, esperanças e sonhos de homens e mulheres que fazem e que fizeram parte dessas sociedades. Por meio do olhar de seus autores, nós podemos alcançar percepções, leituras da realidade, caminhos, projetos, valores, formas de ser e de sentir. A proposta de trabalhar nessa perspectiva das biografias, das grandes personalidades, também é possibilitar aos estudantes que eles possam aprender o que aconteceu na vida dessas personalidades, para compreender que é possível repensar, transformar e recriar uma realidade. Essa reflexão é de suma importância, porque vai permitir essa articulação entre o passado, o presente e o futuro. Claro, não há como mudar o passado, mas nós podemos pensar e viver o futuro diferente. Tudo isso que eu estou sugerindo e dizendo a vocês, eu digo
com base nas afirmações e nas ideias de Ruiz, né, que está aqui na página 77, em 2003, de que nós devemos ensinar aos alunos não a contemplar para pensar uma proposta de ensino da própria história, reconhecendo ao uso da literatura que já, por meio de análise desse tipo de fonte, seria possível contribuir para que o aluno construa sua própria concepção de história, para que ele construa conceitos e relacioná-los a diferentes problemáticas. Portanto, a literatura pode favorecer também segundo Ruiz, ensinar a selecionar, relacionar e interpretar dados e informações de maneira a ter maior compreensão da realidade que estiver sendo estudada. Ensinar a construir argumentos que permitam explicar a si próprios e aos outros, de maneira convincente, a apreensão e compreensão da situação histórica. Significa, enfim, ensinar a ter uma percepção o mais abrangente possível da condição humana, mais diferentes culturas e diante dos mais variados problemas. Citados, então, por Ruiz. Agora, eu mostrarei a vocês, então, o nosso cronograma, né? As datas, que como também é uma ação do MMR, nós temos toda aí já uma programação, certo? E que isso constará, então, na nossa planilha aqui, que vai ficar assim, né? Em nível de DI. A ação da DI vai ser, então, entre o dia 29/4 ao dia 6/5, um acompanhamento da replicabilidade da formação via formulário com evidências. Então, nós disponibilizaremos para as escolas, via circular, né, um formulário onde vocês vão mostrar a nós como foi feita a replicabilidade dessa nossa orientação de hoje, certo? Que deverá acontecer entre o dia 29/4 ao dia 6/5, certo? A DE também vai acompanhar o desenvolvimento do projeto de forma amostral e presencial nas escolas, tá? A gente vai conversar antes, a gente vai ter aí esse feedback também de vocês, de quando vai estar acontecendo, né? E vamos acompanhar entre 9 de maio a 5 de agosto, tá? Então, a gente tem um tempinho bom aí para planejar, para começar, então, aí o desenvolvimento do projeto, né? Onde alguns PCNPs vão fazer esse acompanhamento aí do desenvolvimento do projeto de forma presencial em algumas escolas, né? Porque será de forma amostral. A ação da escola, aí no caso, que vocês irão nos enviar as produções artísticas já prontas, né? Será do dia 27/6 a dia 16/8, certo? Porque tudo tem que ser determinado com as datas do MMR. Então, nós teremos aí para receber de vocês do dia 27/6 ao dia 16/8, tá? E a seleção de trabalhos, que também vai ser uma ação aqui na DE, né? Depois do recebimento dos trabalhos concluídos, nós teremos de 16/8 a 19/8 para trabalhar então em cima da seleção dos trabalhos, né? Com a banca que todo ano acontece, e
esse ano a realização da própria mostra, ela vem então com um pouco mais de antecedência. Geralmente nos anos anteriores nós fazíamos em outubro, em novembro, mas esse ano nós antecipamos. Então a realização da mostra das intervenções será do dia 22/8 a 26/8, que a gente ainda está aí para marcar. Então nós temos essa semana, né, de 22 a 26 para marcar a realização de fato do dia da mostra, certo? Vamos continuar aí falando com vocês, né? Entrando em contato com as escolas e mandando todas as informações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato conosco, comigo e com a Gleice, né? Ou por e-mail ou ligando para nós na diretoria de ensino, tá bom? Um bom trabalho para todos e um forte abraço. Aqui, pessoal, agora que vocês já entenderam qual que é a proposta do projeto, né, que a gente está falando de personalidades, de trabalhar biografias, eu trouxe para vocês aqui o que a gente poderia usar, né, falando de acervo que a gente tem na sala de leitura. Aqui tem até uma foto que eu fiz com livros que a gente tem no nosso acervo aqui na diretoria, que é o mesmo acervo que tem na escola. Eu vou mostrar algumas coisas que são biografias que nós recebemos recentemente. A gente tem da trilha antirracista, que nós recebemos muita coisa, por exemplo, o Grada Quilomba, Memórias da Plantação. A gente tem o Barack Obama, que é o livrinho, né, a história do Barack. A gente tem o do Lázaro Ramos também, Na Minha Pele, também é uma biografia. A gente tem aqui, e aí a gente tem para todas as idades. Vocês podem olhar, por exemplo, esse aqui é do Mandela e é um livrinho infantil. Vocês podem ver que ele tem muitas figuras, textos curtos, é um livro infantil. Então, nós vamos encontrar para todas as idades. A gente tem aqui alguns livrinhos que são, entendo esses que infanto-juvenis, que são de pintores, né? Esse é do Van Gogh. Eles têm textos médios, né? Nem tão curtos, nem tão compridos, e também com bastante figuras que trazem a vida do Van Gogh, que trazem a vida do Rembrandt. Tem esse livro aqui, que eu acho um livro muito legal para se usar, que chama Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil, que ele traz não só uma biografia, mas várias biografias, né? Então ele traz a história de muitas mulheres que, de alguma maneira, contribuíram para a história do Brasil, e aí isso aqui é um gancho, né? Como a Cláudia falou bastante sobre como a gente pode trabalhar com todas as disciplinas, aqui a gente está trazendo biografias de pessoas que contribuíram de alguma maneira para a arte, para a história, e que em todas as disciplinas a gente pode estudar um pouquinho desse contexto, né? Da época que elas viveram, do espaço que elas viveram, do que elas fizeram. Esse, por exemplo, ele se chama Gênio Obsessivo, o Mundo Interior de Marie Curie. Eu não sei, na verdade, a pronúncia, mas ela foi uma ganhadora do Prêmio Nobel. Até me enrolei aqui para falar, porque eu estava dando uma lida na sinopse, com as pesquisas sobre radioatividade. Então, assim, já dá para seguir por outro caminho, para outra área, mas também uma biografia. Então, dá para a gente escolher a vida de Mozart, e aí é um livrinho que também é curto e de fácil leitura. Então, assim, a gente tem muitas opções. Esses aqui também são de arte, M de Monet,
C de Cezanne, M de Matisse, que são livrinhos de pintura também. Enfim, tem uma gama muito grande de material nas nossas salas de leitura que atendem todas as idades e que a gente pode trazer para trabalhar. Esse aqui também é infantil e é do Leonardo da Vinci. É uma historinha bem fácil de ler, tá vendo? Então, assim, opções não vão faltar. E é claro, né, que essas são só indicações, isso é só para vocês saberem mais ou menos que caminho tomar, mas vocês podem escolher qualquer outro livro, qualquer outro texto que trata, né, que traga aí uma biografia que trate de uma ou várias personalidades e transformar isso depois em uma outra linguagem artística, tá certo? E aí, para finalizar, a gente deixou para vocês aqui, a gente queria uma coisa que fosse dinâmica, que fosse legal, diferente de fazer, e a gente deixou para vocês aqui, no último slide, indicações para brincar. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse joguinho Quem Sou Eu? Infelizmente, a gente não consegue exibir esses vídeos aqui por conta dos direitos autorais. Então, a gente deixou os links aqui para que vocês assistam ainda nesse ATPC. Quando terminar aqui, vocês podem assistir. Sabe aquele joguinho? Alguns de vocês já devem ter ouvido, já devem ter brincado, que você escolhe uma personalidade, escreve o nome no papelzinho e cola na testa do colega. E aí o colega vai perguntando, quem sou eu? Né? O colega tem que adivinhar quem ele é, qual é o nome que está na testa dele. Então ele pergunta, eu sou homem? E aí você vai responder sim ou não. Ele pergunta, eu sou cantor? E aí você vai responder sim ou não. E aí vocês vai fazer esse joguinho até que a pessoa adivinhe quem ela é, né? Qual é o nome que está colado na testa dela. Então, esse é um jogo muito bacana que dá para jogar a partir de todas as leituras, né? Então, vamos supor que a gente separe ali, então, todos os livrinhos de pintores, né? Matisse, Portinari, Van Gogh, Cezanne. E aí eu trabalhei isso, né, com um grupo de estudantes, e aí eu pedi para que cada um deles escrevesse, né, um pintor depois de trabalhar todas as biografias deles, um pintor nesse papelzinho, e cada um ficou com um deles colado na testa, e a gente fez essa brincadeira para ver se eles assimilaram, né, qual a história de vida de cada um. Dá para brincar bastante sobre isso, com autores, com personalidades da música, enfim, com quais biografias vocês tratarem. Ou então dá também para brincar antes, para depois instigar os estudantes a entender, a quererem entender, a consumir, a ler a biografia. Então eu acho que é bacana assistir esses videozinhos, tentar brincar com esse joguinho na escola. Eu acho que vai ser legal. E explorar a biblioteca, explorar, como eu disse no slide anterior, todas essas literaturas, para entender o que vocês gostariam de fazer, sobre quem vocês gostariam de falar, e depois, partindo dessas literaturas, pensar na linguagem artística que vocês vão desenvolver. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu agradeço o tempo que vocês disponibilizaram para assistir esse ATPC, e eu espero que o projeto Biblioarte ocorra de maneira muito calma, tranquila e gostosa na escola, e que vocês possam colher bons frutos, que a gente receba trabalhos muito legais, que esse vídeo tenha servido como um start assim, para uma coisa muito grande que aconteça com a escola inteira, que todo mundo se mobilize e que a gente consiga, a partir disso, construir boas coisas, tá bom? Se vocês precisarem de alguma coisa, estamos aqui. Um beijo e até a próxima.